Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje eu vou finalizar esse projeto com essa chaleira e essas flores. E para iniciar a pintura, vou usar o azul marinho e também o branco. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 4. Fiz o preenchimento, vou acrescentar talvez o preto depois também. Vai depender de como vai ficar aqui essa combinação. Lavei o pincel, um pouquinho de branco. Tiro aqui um pouquinho desse excesso. E ao secar a pintura, eu vou voltar aqui e fazer mais acabamentos aqui para esta parte também. Com esse azul marinho, faço todo esse preenchimento. E ficou assim, com o pincel de número 10. Tiro um pouquinho desse excesso do branco. Vou fazer aqui um acompanhamento aqui, olha, do formatinho do pincel mesmo. Tirei aqui um pouco desse excesso. Movimentos circulares. Vou até usar um pouquinho mais aqui. Com um pouquinho de preto. Bem pouquinho, olha aqui, no pincel.
Inicialmente vai ficar assim. Venho aqui com esse pincel de número 10 e vou preencher toda essa parte aqui de baixo com o azul marinho. Feito o preenchimento, venho agora com o branco. Tiro um pouquinho desse excesso aqui. Venho aqui dessa forma, para um lado e para o outro. Vou usar agora um pouquinho de preto. Centralizo aqui de um lado, um pouquinho aqui também. Agora, seguindo esse mesmo passo a passo, vou fazer aqui a alça. Preencher completamente com a cor azul marinho. Se estiver meio tortinho aqui, vocês vêm corrigindo para que fique no formato bem certinho. Estou aqui com o pincel de número 10. Porém, se o risco de vocês for um risco menor, use um pincel menor, tá bom? Para que fique bem certinho. E assim eu vou preencher todo esse espaço. Feito o preenchimento, lavei o pincel, volto aqui com o branco. Venho dessa forma, espalhando bem. Lavei aqui o pincel com um pouco de preto.
E ficou assim inicialmente. Vou só ajustar aqui que como o branco está sobre esse azul marinho e o preto, então tem que ficar bem certinho aqui. E ficou desse jeito. Agora vou usar as cores rústico, cinza chumbo, cerâmica e também a cor caramelo para fazer toda essa parte aqui de dentro. Com esse cinza chumbo, faço o preenchimento aqui nesta parte de cima e também aqui nesta parte de baixo. Vou preencher completamente com cinza chumbo. Agora com um pouquinho de preto. Um pouquinho aqui também. Aqui, pessoal, eu acabei errando o risco aqui nessa pequena volta. Então aqui nós vamos só ajustar aqui um pouquinho para que pegue aqui assim, olha. Desta forma, em vez de finalizar aqui, faz aqui mais um pouquinho. Trazer um pouco desse rústico. Trazendo essa tonalidade aqui também. Vou usar agora um pouquinho de branco também aqui. Lembrando, tirei o excesso aqui. Dessa forma. Feito isso, pessoal, agora eu fiz um grupinho aqui de palitinhos e eu vou juntá-los aqui para que eu consiga atingir um espaço maior, olha. Que eu vou fazer assim, ó, para fazer os furinhos aqui em mais tempo, né? Ou seja, para ser mais rápido. E vou acrescentando aqui, olha.
Você pode fazer com grupos menores, também que vai dar certo. É só uma forminha de ser mais rápido aqui esse pedacinho. E ficou assim. Só juntar um grupinho que vai ser mais rápido também, olha. E agora com o caramelo, eu vou passar aqui nessa parte de cima. Vou usar aqui também o pincel de número 10. E aqui eu vou fazer essa pequena correção. Em vez de deixar aqui, eu vou só puxar um pouquinho aqui para fazer mais sentido. Essa partezinha aqui do filtro aqui. E venho fazendo o preenchimento. Cor cerâmica. Com um pouquinho do rústico. Aqui, se for necessário, você faz a correção. Ver se o ângulo ficou certinho aqui, ó. Vou só ajustar aqui. Para ficar certinho, então. Se for necessário, um pouquinho de preto aqui também. Estou usando agora o pincel de número 4. Lavei aqui o pincel. Cor caramelo, vou preencher toda essa parte aqui. Também do chá. Faz bem certinho, não precisa ter pressa, que vai dar certo também. Estou usando o pincel de número 10.
Aparentemente parece mais difícil, mas vocês verão que não é tão complicado assim não. Cor, cerâmica. Aqui, olha, nesta parte. Bastante cerâmica aqui. Um pouquinho desse rústico aqui também. Pode deixar assim bagunçadinho também. Com um pouquinho desse rústico, eu venho aqui com os palitinhos e venho fazendo aqui também nessa parte que está submersa. Lavei o pincel branco, tirei o excesso aqui. Vou trocar aqui de pincel pelo de número 8. Depois, se for necessário, eu volto com mais um pouquinho. Com a cor azul bebê, faço esse preenchimento em toda essa parte aqui do fundo. Lembrando, o fundo dessa pintura você pode fazer já no início, tá bom? Não precisa esperar chegar ao final da pintura, porque realmente eu gosto mais de fazer ao final
Porém, se você gostar de fazer antes, tiver mais facilidade, faz antes, tá bom? Cor cinza chumbo, cinza lunar, cinza. Aqui eu estou usando o cinza chumbo, mas poderia ser qualquer um dos outros cinzas também. É que claro que cada um vai dar uma tonalização aqui diferente, né? Vai ficar um pouquinho diferente, mas não tem problema. Se você não tiver esse, pode substituir por outro cinza também, desses três que eu mencionei. Opa, aqui eu estava cobrindo, olha, fazendo esse movimento, um pouquinho aqui em cima. Para esse lado que está ao fundo, essa peça ela faz assim e dá a volta ali. Então aqui está o fundo, então vou preencher completamente com preto. Com um pouquinho de branco. Tiro um pouquinho desse excesso. Ou melhor, sem tirar o excesso, porque senão vai ficar muito clarinho. Um traço bem leve, bem fininho. E se você quiser aqui, pode suavizar ainda mais, passando um pincel limpo. Só para ficar um tracinho ali, olha, como ficou delicado. E ainda assim fez a separação aqui para não parecer que está tudo ligado. E aqui vamos dar o acabamento depois. Com o azul marinho, faço todo esse preenchimento aqui. Pincel de número 4, tiro aqui o excesso. Bem rente aqui.
Agora, com o pincel de número 10, tira aqui o excesso, a quantidade maior. E venho puxando movimentos circulares ovais aqui, ó. Vai ficando claro à medida que vai se afastando. Lavei aqui o pincel, agora com um pouquinho de preto. E agora que eu vou fazer essa partezinha aqui de baixo. Também preencher diretamente com o azul marinho. Poderia ter feito tudo junto, porém optei por deixar para depois para não perder o risco, para ficar mais fácil. Agora com branco, por ser uma área menor. Pincel de número 4. Um pouquinho de preto, só vou centralizar aqui. Inicialmente ficou desta forma. Deixa eu mostrar para vocês. Olha como está a chaleira até aqui. E depois eu vou voltar assim que secar e faço os acabamentos com o branco aqui para fazer a finalização dela também. Agora que a pintura já secou, vou usar aqui as cores azul hortênsia e a cor turquesa para fazer o fundo da pintura. Estou aqui com um pincel de número 16, mas pode ser um pincel pituá também. Tiro aqui o excesso. Eu gosto de fazer um fundo mais suave, porém você pode usar
é a tinta diretamente e vai fazer um fundo mais forte. Passo aqui um pouquinho, depois eu volto com a tinta e faço a correção. Esse pincel é muito grande, vou substituir por um menor. Um pouquinho da cor turquesa. Deixa eu substituir aqui, eu preciso de um pincel mais fininho. Porque esse turquesa... Opa, tá até aqui embaixo, olha. Desculpa, pessoal. Porque esse turquesa, ele vai realçar um pouquinho mais. Aproveito aqui, faço essa sombra ao fundo, olha, então vem suavizando. Não é a cor final, tá bom? Então aqui desse lado também. Cor azul hortênsia. Passei um pouquinho aqui, ó, vem com o pincel limpo. Ajusta, caso seja necessário. Cor turquesa diretamente. Aqui desse lado, como eu passei um pouquinho, o que que eu vou fazer? Cor azul marinho. Esse aqui é o preto, deixa eu pegar o azul marinho. Mas antes já aproveito aqui esse cinza chumbo. Só que eu não vou cobrir completamente. Então a primeira camada, azul hortênsia, a segunda camada, cor turquesa, e a terceira camada aqui, com esse cinza chumbo. Fazendo aqui essa sombra.
Vou até puxar um pouquinho mais. Vou usar um pouquinho do preto, que acredito que vai realçar um pouco mais esse cinza. Com muita moderação agora. E vai ficar assim esse fundo. E vou aproveitar e repetir do outro lado também. Mas antes, como eu passei aqui um pouquinho, venho com esse pincel de número 4 e olha, eu vou realçar esse contorno aqui. Aqui também eu passei justamente para mostrar que essa é uma dúvida frequente também de algumas alunas. Caso isso aconteça, já que o azul hortênsia é um tom claro e ele vai sobrepor esse azul marinho. Então você volta e melhora esse contorno. Só se houver a necessidade, senão não precisa, tá bom? Pode ficar tranquilo. E ficou assim inicialmente esse fundo. Agora, feito o fundo da pintura, com branco, bem pouquinho, tinta diretamente, pincel de número 4. E agora vai começar os pequenos detalhes. Tira um pouquinho de excesso de branco também. Agora temos que ter um pouquinho de atenção porque o branco ele vai ter um efeito ainda maior aqui. Então, por isso, vamos usar aqui com moderação. E também a pintura já secou. Um pontinho. Um pouquinho mais. E venho aqui ao redor. Vou deixar assim mais fosco.
venho seguindo aqui, também de forma suave. Opa, estava na frente aqui, mas deixa eu tirar esse excesso. Bem pouquinho. Aqui, vem fazendo a curvinha aqui até se endireitar ali, ó.
Vou acrescentando, mas também de forma bem moderada. Um pontinho. Farei o mesmo aqui nessa base. Agora aqui para a alça. Com moderação, porque o efeito o branco ele pode cobrir tudinho. Então vem com bastante moderação. Aqui também. Vou usar só um pouquinho aqui para destacar essa partezinha aqui. Tirando o excesso, tá?
E ficou assim essa chaleira. Vou usar agora a cor camurça. Esse branco não, vou usar só o camurça. Eu vou usar aqui tinta diretamente. Movimentos circulares. Começa forte, vai ficando fraco. Desta forma. Então você vai aplicar aqui o camurça. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vamos passando ele. Aqui também. Se eu passei ali, eu vou seguir aqui essa tonalização. Então, e vai ficando assim. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai expandindo. E vocês podem expandir essa área muito ainda. Cor rústico. Uma leve sombra aqui, ó, dessa forma. E aqui nessa parte de cima. Estou usando o pincel de número 4, mas vocês também conseguem com o de número 8, né? Os demais também. Vou trazer um pouquinho. Olha como ficou um acabamento bem simples aqui. Para não ficar tão simples, você pode pegar um pouquinho, tira o excesso aqui. Fazer alguns tracinhos. Mas você pode ver o como são suaves. Quase que uma mancha. Eu não vou realçar, mas se você quiser, pode realçar com preto acima do rústico, que vai dar um destaque também bem legal. E ficou assim este projeto. Não esqueça de assinar, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos pela sua arte também. A chaleira ficou desta forma. Se você quiser, pode usar outras cores, fazê-la de outras cores também, que vai ficar muito legal também. Aqui os acabamentos bem sutis, bem suaves. Você pode acrescentar galhos, usar stencil no fundo dessa pintura.
incrementá-la ainda mais, colocar miosotes, fazer aí um acabamento totalmente diferente, acrescentar mais coisas também. Optei por deixar assim tudo bem simples, uma aula bem tranquilinha. Olha como ficou aqui desse lado, desse outro lado e a chaleira. Então por hoje é só. Espero que tenham gostado desta aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!